Yobando Semigou na área, e que tal um anime de monstros? Pois é, agora vamos pra Era dos Kaijus. Estamos em 2025, eu sei que foi ano passado, mas aqui é 2025, beleza? Brotou uns Kaijus do Japão ali e ao redor do mundo também, e acontece que esses Kaijus, eles vieram do espaço. Então foi criada ali uma força-tarefa reunindo o pessoal e as melhores tecnologias de cada nação. E assim foi estabelecida a Força de Defesa Anti-Kaiju, um tal de ERDE. Mas por mais que os esforços se mostraram efetivos e eles conseguiram até mesmo mandar vários Kaijus de arrasta pra cima, a guerra não parecia ter. Isso até apareceu um salvador de idade muito jovem. Já na escola, uns garotos até tentam interagir ali com um garoto tímido no canto dele ali, mas o moleque simplesmente corre. E esse aí é o nosso protagonista. E ao chegar num centro de pesquisa, o garoto se depara com um robô lutando pela sua vida com direitos trabalhistas, isso mesmo. Pois após ser criado e ter consciência, ele não quer lutar não, tá ligado? Falou que não é com ele esse papo de morrer não, mas o cientista insiste que esse é o dever dele. Enquanto isso, outros cientistas murmuram que o cientista-chefe, no caso ali, gastou todos os seus fundos e acumulou um monte de dívida pra fazer tal feito. Mas ocorre ali de repente um ataque e todos se preparam ali pra ativar o robô, porém ninguém esperava que o filho do cientista-chefe, por vontade própria, fosse embarcar ali na cabine. O Shinji tem que aprender muito com esse moleque. Pô, o moleque tem fibra. Mas o cientista diz pra todos ficarem tranquilos, afinal, somente sendo um gênio pra pilotar aquele robô. Segundos depois corta pra moleque pilotando aquele robô. Filho de peixe, peixinho é. E apesar do robô pedir pra ele parar, o garoto fala que ele poderia ficar tranquilo, afinal ele vai garantir que o robô não morra. E o pai se surpreende gritando pro Tetsuo voltar. E ao mesmo tempo pergunta: Tetsuo, você é um gênio, garoto? Por que você não me falou antes? E momentos depois a gente tá ali no jornal relatando que um garoto de 9 anos pilotando um robô matou um kaiju sozinho. E claro, o pai já vai dando ali detalhes ali na entrevista, falando que é o seu filho, que ele tava ali pilotando um protótipo da empresa, mas quando perguntaram ali se o filho dele iria continuar salvando o dia, ele, como um pai exemplar, confirma que sim, sem consultar o filho. É isso aí. Mas o pai reforça que todo mundo ali jogou a expectativa pro moleque, ele vai atender e todo mundo vai ficar de boa, menos o moleque. E ao ouvir o pai dele falando ali no noticiário, o garoto apenas tem uma crise de ansiedade dentro da cabine. Mas o garoto seguiu ali encarando sem medo. Como eu falei, o moleque tem fibra. E claro que o robô também foi ficando cada vez mais boladão ali, ganhando os upgrades, vocês sabem, né? Já 10 anos no futuro, o garoto é o salvador da Terra. E ele está no espaço com outras pessoas onde eles se preparam para atacar kaijus diretamente da fonte, o espaço. Mas quando uma garota vai conversar com ele, o moleque simplesmente trava e diz que dará o seu melhor. Em seguida vai se encontrar ali com o Yukio, que é o nome daquele robôzão, onde o robô ali começa a julgar o garoto, falando: pô, menor, outra vez fugindo de interação humana, o garoto vira e fala: shh, fique quieto. Afinal, ele não precisa do robô pra se auto-julgar, o moleque já tá se martirizando ali completamente. E como todo bom usuário da Akuma no Mi da ansiedade, claro que já depois da situação ele pensa a melhor coisa que ele poderia fazer. Eu sei como é que é, Tetsuo, eu sei, mas calma, cara, respira e faz melhor na próxima. Até que o robô fala pra ele aprender, lidar com os próprios erros e continuar tentando, e o momento é interrompido por a capitã, que já vai ali repassando o plano, dizendo como eles irão distrair o inimigo enquanto eles preparam um laser mortal. Mas o robô toma ali a iniciativa, dizendo que eles podem sim contar com o Tetsuo e com ele, e quando chegou a vez do Tetsuo, o garoto simplesmente fala olá e desliga. Em seguida, ele se martirizando outra vez e pensando que era só falar sim, senhora. Mas o robô diz pra eles focarem em voltar com uma vitória pra casa e depois ele resolve os problemas sociais dele. E, sem perder tempo, uma horda de Kaijus se dirigem até eles ali no espaço. Mas Tetsuo está na maior bad por não conseguir se comunicar normal com as pessoas. Mas com uma motivação de seu amigo robô, eles partem pra ação. E então eu tenho que falar aqui, os caras foram além. Eles se inspiraram no Zoro e lançaram a técnica das 7 espadas de sabre de luz laser, mano. Pô, o bagulho aqui ficou louco, o bagulho ficou insano. Então, num piscar de olhos, eles fizeram sushi de kaiju e surpreenderam a todos que estavam assistindo. Então, a tripulação ali não perde tempo e já vai preparar o seu raio. E não ironicamente, a nave
era no formato de uma pistola. Não sei. Tá bom, o cara quis fazer assim, quem sou eu pra julgar? E olha essa potência, eu não sei como é que isso não usou quase toda a energia da nave ali pra conseguir fazer esse tal raio mortal e letal, mas falhou. Bem que eu tava pensando, mano, como é que eles concentraram tanta energia? Mas aí, os caras não conseguiram disparar, então ali foi informado ali que o Infinity Laser não era tão Infinity assim, o bagulho ali deu ruim, o sistema travou, e o bagulho ficou sério. E claro que a capitã já se preocupa com o Tetsuo, mas de repente, a energia da nave cai, e os sistemas de barreira param de responder. Então, pique no filme de terror, o tripulante vira assim devagarzinho e fala, capitã, o sistema de segurança falhou. Aí geral trancou, filho. E não tinha nem o que fazer. Geral olha aterrorizado um pro outro e, numa fração de segundo, um caju invade a nave e faz self-service com eles. Enquanto isso aqui tá me lembrando do Shingeki, hein? Enquanto isso, o Tetsuo e o robô ali estão usando uma técnica das 40 espadas ali, farmando aura infinitamente. Mas eles percebem algumas explosões e apesar do robô se desesperar, Tetsuo diz pra eles retornarem ali pra nave. Pra, se tiver alguma pessoa viva, eles salvarem a pessoa, né? Tem que salvar, né? Vamos salvar. Mas momentos depois, o robô aparente está bem destruído. E o robô ali, brincando, pergunta se eles ainda conseguem. O Tetsuo fala, pô, mano, acho que não vai dar não, né? Mas a gente tentou aqui, né? Então o robô afirma que eles levaram um número considerável e ele vai se autodestruir. E Tetsuo, sorrindo, diz que tem que fazer isso aí mesmo, pra ele salvar ali a Terra e tal. Enquanto isso, Tetsuo procurava ali o comando de autodestruição, o robô ali vai e tira sarro com ele. Porque não, né? Já tá no final mesmo. Fala ali sobre ele nunca ter feito um amigo até a sua morte, mas o garoto responde que não precisa disso não. Tem o robô ali com ele, tá tranquilo, mas quando questionado ali se aquilo era realmente verdade, Tetsuo se lembra de vários momentos da sua vida onde ele tentou interagir com as pessoas e até sentiu falta de não ter conseguido. Então ele reflete que em algum momento aquilo parou de doer nele, sabe? Ver os amigos ali juntos e ele não fazer parte. Então, ele responde ali pro robô que tá de boa, tá tranquilo e tal. Em seguida, Tetsuo agradece ao robô por ter ficado ao lado dele desde sempre. E ao ver aquilo, o robô se emociona. Eu posso falar isso? Pô, o robô. Vou falar. O robô ali se emociona com tais palavras e lembra que foi o Tetsuo justamente que deu o nome dele de Yukio. E aí, quando o Tetsuo olha pro monitor, ele vê a carinha do robô triste, o painel aparece bloqueado e o robô diz que é culpado de um crime. Nesse momento, o Tetsuo se desespera. Então o robô fala que o crime dele, que ele roubou ali algo tão valioso de Tetsuo, que ele impôs ali a vontade do garoto sobre os acontecimentos e o forçou a viver os últimos 10 anos sem viver uma vida normal, sabe? Lutando contra kaijus e nada mais. E ao escutar aquilo, o Tetsuo tá desesperado ali, falando, não, irmão, tá de boa, cara, fica tranquilo, irmão, não. Dizendo que o robô não deve se preocupar com aquelas coisas. E de repente o comando de fuga de emergência foi ativado. E enquanto os kaijus devoravam ali ele e a contagem iniciava, Yukio disse pro Tetsuo que o garoto o salvou. Assim o robô pôde viver mais por 10 anos. Vai tomar filha da mano. Eu tô chorando por causa de um robô, mano. Filha da malditos. E claro que ele não deixaria o Tetsuo morrer. E enquanto a cápsula era lançada, o robô dizia pra Tetsuo que o sonho dele não era óleo de alta qualidade, e sim que o sonho dele era que Tetsuo voltasse ao normal após ele retornar à Terra. E claro, viver uma vida feliz e fazer muitos amigos. Essa era a vontade de Yukio. E já com lágrimas nos olhos, Tetsuo diz pra Yukio que ele fará sim, ele fará dezenas de amigos. Então o robô diz que fica aliviado, mas no mesmo momento a transmissão corta e uma explosão ocorre, levando diversos kaijus embora, enquanto o silêncio permanecia com Tetsuo. Momentos depois, Tetsuo chega na Terra e o estado de cápsula de sono frio é desativado. Então é revelado que ele dormiu por 8 anos enquanto viajava para a Terra. E agora, ele está ali numa região do Japão. Então o garoto começa a pensar que 10 anos de diferença temporal é muito grande. E ele não vai conseguir, se comunicar com as pessoas e as pessoas não vão conseguir se comunicar com ele. Isso o rapaz monta um plano. Se trancar em casa, recolher informações e aí sim sair e fazer amigos. Mas ele nem teve tempo. Tinha uma multidão esperando ele e chamando ele de Salvador. E o garoto se emociona sorrindo e até deixa sair algumas lágrimas e diz ali pro robô que ele conseguiu manter a promessa. E agora ele tem amigos. Mas na real não foi assim não. Na real, era a ansiedade do rapaz que tava ali ativada ali naquele momento ali. E enfim ele resolveu sair. Pasmem, tá tudo congelado. Acontece que ocorreu ali um congelamento global ali na Terra, rapaziada. Tá fácil não. E aí? Moleque vai fazer amizade com o sobrevivente, vai de arrasta ali sozinho no frio, vai ter que viver sozinho pro resto da vida. Vocês querem mais? Like,
comenta, se inscreve, pede parte 2 aqui embaixo. E vamos com tudo, rapaziada. Tô de volta. Bora. Tamo junto, mano. Sayonara, bye bye.